Muito bem, estamos de volta com o Boa Tarde Interior e vamos continuar esse nosso bate-papo com o inspetor Sérgio Ferreira. Ele é da Polícia Rodoviária Federal. Um problema quase que crônico. Como consertar, como lidar... Desculpe, eu estou falando isso, não é para você, ninguém aqui está... Nós não estamos aqui fazendo peça acusatória, né, inspetor? Nós estamos conversando. Não é uma peça acusatória. Acho que todos nós precisamos de mudar nossa mentalidade. Meio ambiente, questão da automedicação, questão da alimentação. Nós estamos nos redescobrindo como seres humanos, nos reeducando. Por que não nos reeducar no trânsito? Aí quando chega no trânsito, inspetor, por que esbarra numa série de barreiras, hein? Os outros é tudo tão mais fácil. Por que a pessoa se transforma quando está ao volante de um automóvel? Bem, nós temos aí o crescimento da frota no Brasil. Anualmente essa frota vem aumentando. Então o motorista, ele muitas vezes ele tem que se autoanalisar a sua própria condição ao pegar um veículo para conduzi-lo. Então você tem o estresse do dia a dia, você tem a pressa, você tem... Então tudo isso são fatores que vão somando e naquele momento a pressa, ele vai para o excesso de velocidade. Ele tem que chegar mais rápido. Então muitas vezes ele não se preocupa, não, eu tenho que acordar mais cedo, ou eu tenho que sair mais cedo. Às vezes sai em cima do horário e ele quer chegar. Então ele vai para o excesso de velocidade. Aqui no trecho, por exemplo, nós temos muitas obras. Então, às vezes, você encontra um congestionamento... Perdão, para você que está ligado à televisão, agora o trecho que está citando é o sul do estado, o trecho da rodovia Presidente Dutra, no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E nós temos, às vezes, acidentes e, às vezes, temos obras. E há congestionamento. Então, a pressa leva o motorista a utilizar o acostamento, para ele poder chegar mais rápido. Mas ele não tem noção ali, inspetor, como policial bem vivido, que ele pode matar uma pessoa? Quer dizer, vamos supor que eu esteja parado no acostamento ali, ele vai passar por cima de mim, né? Que meu carro quebrou e ele se depara numa curva com o meu carro dentro do acostamento, embora tenha o triângulo, mas vai dar tempo dele parar. Ele não pensa nessas coisas, não? Muitas vezes, aí nós entramos naquele Código Penal, no dolo eventual, né? Ou na culpa consciente. É que ele acha que não vai acontecer. Ah, ele acha? Ele, muitas vezes, não, isso não vai acontecer comigo. Eu vou e não vai acontecer. Às vezes, uma ultrapassagem numa faixa contínua. Sim. Ah, não, eu vou e não vai acontecer nada. Não tem perigo nenhum? Não tem perigo, não. Como diz, o meu santo é forte. É verdade. Então, ele vai, ele arrisca, ele corre o risco. Ele assume o risco e, às vezes, de produzir esse resultado, que é um acidente, de atropelar alguém. E o acostamento na rodovia é a válvula de escape para uma viatura chegar mais rápido no local de um acidente, para o resgate chegar mais rápido no acidente. E aí a falta de consciência, muitas vezes, de certos condutores, impedem isso, através dessa infração que é transitar pelo acostamento. E há também, quer dizer, no próprio sinistro, a pessoa dá sorte. O cara está descendo a Serra das Araras, por exemplo, ali. Ele acelera mais do que o normal, apesar dos radares, e se dá bem. Aí ele se acha um grande motorista. E na segunda ele vai acelerar um pouquinho mais, até que um dia ele morre ou ele mata alguém. É por aí? É mais ou menos por aí, porque ele assumir essa posição... Ele se acha o bom, né? Exatamente. Muitas vezes ninguém é o melhor, ou todo mundo tem a mesma qualificação, todo mundo tem capacidade e condições de dirigir nas mesmas condições, a partir do momento que todos respeitam as mesmas regras. Quem sai dessa regra, ele está correndo esse risco. Claro, lógico. Se todo mundo obedecesse o limite de velocidade, tudo direitinho, o quê? Você teria menos acidente. Mas aquele que excede, ele vai correr o risco, ele vai assumir o risco, ele vai provocar o acidente. Inspetor, esse eu acho que é o problema mais crônico que nós temos, né? Que tem o uso do celular, embriaguez, nós vamos chegar na embriaguez, mas o excesso de velocidade. Esse problema é quase que insolúvel. Eu converso com meus amigos policiais, como nós estamos conversando aqui, e quase todos eles são unânimes. Qual é o grande problema de estrada? Excesso de velocidade. Por que, inspetor? Que a pessoa não pensa? Quer dizer, a prudência de falar, pô, se eu ia levar meia hora, eu levo 40 minutos, vou chegar do mesmo jeito em segurança ou não? A pessoa ela tem que conscientizar, porque muitas vezes quando a pessoa assume a direção do veículo, te dá uma sensação de poder. Aí é gostoso. E é status, é bom, né? Né? Então, o quê? Você quer usufruir o máximo que aquele veículo pode te dar. E você muitas vezes não pensa só no conforto que esse veículo, mas a potência de velocidade que ele tem. Então, como nós dizemos aqui... Fala mais alto um pouquinho aquele negócio de aquela frustração de não ser piloto de Fórmula 1, né? O cara se acha meio piloto ali, né? É verdade. Então, nós já tivemos experiências aí que já ocorreram quando havia os grandes prêmios de Fórmula 1 aqui no Brasil,
no trânsito Rio-São Paulo, você tinha uma quantidade maior de excesso de velocidade, ele sai dali do autódromo... Sugestionado. Exatamente, cria uma autossugestão, ele vem para a rodovia achando que realmente é um piloto de Fórmula 1. É verdade. Então, o que acontece? Hoje, em todo o trecho do Sul Fluminense, em toda a Dutra, foi aumentado muito o número de radares. Exatamente de estudos técnicos que naqueles locais ocorrem mais acidentes por excesso de velocidade. E o acidente ele se torna nômade. Naquele local não está mais acontecendo um acidente. Aí o acidente ele transfere de local. Naquele local ele mantém a velocidade, em outro local ele acelera mais, ele muda o acidente. Ele vai passando. Eu vou lhe fazer uma pergunta e fique muito à vontade. Que esse programa eu estou tentando ser o mais didático possível e creio que o Sérgio também. Você acha válido que se avise onde tem os radares? Porque agora não precisa avisar mais, mas é válido ou não é válido? Deixa o cara... A velocidade é de 110, a média, né? Que tem, na Dutra varia, trechos para 100, raríssimos 80, mas na Serra 40, mas na maioria 110. Quer dizer, 110 e acabou, amiguinho. Se tem radar ou se não tem, é problema teu, mantenha o 110. Ou deve haver o aviso? Bem, a lei ela é específica, ela é clara nesse sentido. Os radares que não serão avisados são os radares móveis, que serão atuados também em áreas que a velocidade ela tem que ultrapassar 5 km daquele trecho. Agora, os outros não, eles têm que ser avisados porque são trechos curtos, é só naquele local. Mas aí não é isso que cria o acidente... Eu queria ouvir exatamente isso aí, Sérgio. Desculpa eu te interromper abruptamente. Mas não é isso que cria o acidente nômade? É porque o cara vê a plaquinha ali, opa, botaram um radar aqui, para acelerar nessa cor, vou acelerar na outra. Não é isso que cria, não. Mas a lei ela vem interromper isso, porque ele pode passar aqui, por exemplo, num radar, naquele local que a velocidade é 40, a partir daqueles metros ali, essa velocidade volta a ser 110, mas mais na frente, 3, 4, 5 quilômetros depois, pode ter um radar móvel e não está avisado. Certo. A lei ela veio a lei ela veio para isso, para exatamente coibir que o acidente saia daquele local e vá para outro. Quer dizer, na verdade, vamos ser assim, ela está combatendo a placa. Indiretamente, ela está combatendo exatamente isso aí. Quer dizer, vai passar, amiguinho, mas e se tiver um móvel na outra curva lá que você não sabe se tem? Não é verdade? Exatamente. Ótimo. Eu vou te deixar à vontade agora, Sérgio. Para conversar com quem está assistindo o Boa Tarde Interior, o que seria o ideal para a gente começar? Estou falando começar porque a gente está engatinhando ainda esse trabalho de educação no trânsito que vale para todos nós. Yara, hoje, trânsito não é uma preocupação só no Brasil. O ano passado começamos aí o decênio de combate aos acidentes de trânsito. É um programa patrocinado pela ONU, vai até 2020, que é tentar reduzir em 50% as mortes de trânsito no mundo. Então é uma preocupação da ONU hoje. Ela está com esse programa, começou ano passado, completamos agora um ano. Conseguimos agora, final do ano, em alguns feriados prolongados, reduções significativas do número de acidentes. Então, o mais importante hoje é o motorista, a conscientização do motorista. Ele assumir a responsabilidade no trânsito, saber que ele é responsável. Ele é responsável por vidas, ele é responsável pelo pedestre, ele é responsável por quem ele conduz. Então, ele ter hoje a conscientização, eu acho que a palavra correta é essa, conscientização dos condutores ao assumir um veículo, ter essa consciência de que ele também é responsável pelo trânsito. Me permita só acrescentar mais uma palavra, educação também. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, foi um belíssimo programa. Muito obrigado ao inspetor Sérgio Ferreira conversando com a gente. Nós estamos chegando ao final do Boa Tarde Interior. Não nós esgotamos esse assunto não, hein? Temos muito que conversar sobre isso ainda. Nós estamos só começando esse trabalho de conscientização. Continue com a Band, sempre uma grande programação. Um abraço, muito obrigado.